Rádio Mafrense Limitada, ZYI 931, 790 kHz, Simplício Mendes, Piauí. Jornal da Mafrense, aqui na Rádio Mafrense AM de Simplício Mendes, para toda a nossa micro-região e grande parte do centro-sul do Piauí. Olha, na semana passada, o renomado advogado Dr. Claudio Pinheiro se manifestou no seu canal no YouTube sobre a lentidão do Poder Judiciário na comarca de Simplício Mendes. No vídeo, que foi gravado em frente ao Fórum da cidade, o Dr. Claudio diz que uma ação de alimentos, por exemplo, ou uma ação indenizatória, ou até mesmo um alvará judicial, demora cerca de 3 a 4 anos para ser resolvido aqui na nossa comarca. E para falar desse assunto, ele já se encontra aqui no nosso estúdio, foi anunciado ao longo da nossa programação e também através das redes sociais sobre esse bate-papo que acontecerá a partir de agora. De já dar as boas-vindas ao advogado Dr. Claudio Pinheiro. Dr. Claudio, ficou claro no vídeo que o motivo da vossa manifestação foi de trazer um esclarecimento para a população de um modo geral e também para os responsáveis pelo Poder Judiciário acerca da situação aqui na nossa comarca de Simplício Mendes. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Maurício Veras. Boa tarde, Erisvaldo Monteiro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mafrense. E, doutor Claudio, diante da situação em que se encontra a nossa comarca, o vídeo, claro, a gente percebe curto, né? Eu assisti hoje pela manhã, já tinha assistido, mas hoje pela manhã eu parei para me assistir no canal do senhor, no YouTube, e eu já pergunto, seria isso o motivo que o senhor teve? O intento foi chamar a atenção da população, das autoridades para o que está acontecendo? Inclusive, no próprio vídeo o senhor fala, né, da estrutura da nossa comarca, que cresceu. Nós estamos agora com algumas cidades que as questões jurídicas são tratadas aqui, mas a morosidade impede o desenvolvimento do trabalho dos senhores. É verdade, Maurício. A intenção foi chamar a atenção e dar, de certa forma, voz para muitas pessoas que nos procuram, inclusive outros colegas advogados. A gente discute muito com os colegas advogados esses problemas. A gente tem levado, Maurício e Erisvaldo e demais ouvintes, a gente tem levado essas reivindicações ao Tribunal de Justiça, essa situação precária que está passando na comarca de Simplício Mendes, e não é atendida. Então a gente fica indignado. Como eu falei, você retratou muito bem, ações de forma simples, ações que não é para demorar tanto, e fica essa situação. Porque uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que temos prazos. O juiz tem prazo, o promotor tem prazo, o advogado tem prazo, todos que trabalham com a justiça têm prazo. Mas, infelizmente, eu vejo que nós somos sacrificados, porque se um juiz descumpre o prazo, dificilmente acontece alguma punição. Se nós perdemos, eventualmente, um prazo de algum cliente, o cliente pode perder a questão, há prejuízo. E, se você me permitiu me alongar aqui um pouco sobre a questão das comarcas, é que é o seguinte, a Simplício Mendes, hoje, a comarca Simplício Mendes, ela tem como termo judiciário, ou seja, como cidade agregada a Simplício Mendes, a cidade de Bela Vista do Piauí. Então, ao longo dos anos, já tinha uma certa dificuldade, um certo atraso, porque também abrigava em Simplício Mendes a comarca, a cidade de Isaías Coelho. Isaías Coelho foi transferido para Itainópolis, pensamos a princípio, agora vai desafogar. Mas o que fez o Tribunal de Justiça? Agregou, ou seja, uniu outras comarcas para cá, que no caso, a comarca de Socorro do Piauí veio para cá, para Simplício Mendes, trazendo anexo à cidade de Ribeira do Piauí. E, fora isso, isso há 2 anos atrás também veio Conceição do Canidé, somada a Conceição veio a cidade de São Francisco de Assis do Piauí. Por último, já em 2020, veio mais a comarca de Campinas, a qual, juntamente com a cidade de Campinas, vieram os processos para cá também de Santo Inácio do Piauí e Floresta, ou seja, perfazendo 9 cidades. Hoje são 9 cidades que têm a tramitação aqui dos processos, dos jurisdicionados, essa pessoa tem que vir para cá, mas, em contrapartida, não aumentou a questão de juiz, quer dizer, ficou a mesma situação. O tribunal, para solucionar, criou a vaga do juiz auxiliar, ou seja, um juiz para auxiliar o juiz titular. E hoje, por incrível que pareça, nós temos 2 juízes nomeados para a cidade de Simplício Mendes, são 2 juízes nomeados, mas o tribunal também os nomeou, através da Corregedoria Geral de Justiça, os nomeou como juiz auxiliar de Terezinas. Como podem os 2 juízes trabalhar em Teresina e Simplício Mendes ao mesmo tempo, sendo que ambos residem, do meu conhecimento, lá? Então, termina ficando, dando assistência maior à cidade de Teresina e nós no sufoco aqui. Nós que eu digo, nós, população, todos nós, não só os advogados, não, toda a população que precisa e busca a justiça como defensora dos seus direitos. Doutor Claudio, o senhor é um dos maiores juristas desse estado e, ao mesmo tempo, também é um profissional muito prático.
E fica bem claro no vídeo e também conversando com o senhor aqui agora, conversando com o senhor antes também dessa entrevista. E teria como a gente fazer aqui, dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor, eu contrato os serviços do senhor como advogado, e aí, no meu pensamento do cliente, puxa vida, aí eu pergunto já, doutor, e aí, vai levar quanto tempo para a gente resolver essa questão? Aí o senhor vai dar uma média, né? Olha, eu acho que daqui a 2, 3 meses a situação está resolvida. Mas a maioria das pessoas não tem essa noção de que a comarca de Simplício Mendes abriga todas essas cidades. Isso aí é o que dificulta, porque os juízes, ou pelo menos o pessoal que trabalha dentro do fórum, os trabalhos não estão fluindo como deveria. E a participação do senhor aqui é de grande importância, porque o senhor está trazendo esse esclarecimento, está mostrando para as pessoas como funciona o trabalho, porque senão a cobrança vai vir só para o advogado. Ô, doutor Claudio, o que está acontecendo? Já faz 6 meses e até agora não houve um despacho definitivo? É mais ou menos assim? Isso. Eu agradeço a intervenção sua, a colocação muito bem apropriada. Primeiro, essas ações simples, como até citei no vídeo, seriam ações que, via de regra, era um prazo razoável, seria durar por volta de 3 a 6 meses. É um prazo, se você verificar os prazos que são previstos na lei, quer dizer, citar a parte contrária, marcar audiência e sentenciar, esse prazo de 6 meses é um prazo já até um pouco longo, considerando para que nós chamamos de pequenas causas. Então, teria que ter essa praticidade, né? Mas, na verdade, isso não acontece. Um detalhe que eu chamo a atenção, em 2017 foi criado, aqui nem Simplício Mendes, foi introduzido um sistema chamado PJE, que é Processo Judicial Eletrônico, ou seja, um processo 100% virtual, né? Esse processo, ele permite que o advogado do seu escritório, ou o promotor do seu gabinete, assim como o defensor público, eles entrem com a ação imediatamente. O sistema ele é aberto para peticionar, que esse peticionar que eu me refiro são os nossos pedidos, a documentação que a gente envia para o juiz, a gente chama de petição, mas é o pedido que o advogado faz. Então, ele permite que a gente entre com esse pedido 24 horas, né? Isso veio para dar uma grande celeridade, mas o que nós observamos é que os servidores, infelizmente, parece que muitos deles não estão acompanhando essa automação feita, introduzida pelo próprio Tribunal de Justiça, essa celeridade, ou seja, o sistema é estritamente avançado, mas eu percebo que muitos servidores têm dificuldade com os sistemas. Então, nós já buscamos, nós, eu falo enquanto OAB, enquanto advogado, já buscamos para que seja dado treinamento para os servidores, porque isso tem dificuldade, então muitos não conseguem manusear o sistema e fica parado. Então, só para você ter ideia, um cumprimento simples de um despacho que o juiz dá, e às vezes o servidor tem que cumprir, isso aí, normalmente é 72 horas em média, leva 3, 4, 5 meses, 6 meses, que isso é inadmissível, né? Jornal da Mafrense, agora 12h28, nós estamos conversando com o advogado Dr. Claudio Pinheiro, advogado experiente que atua aqui na nossa região, mais de 20 anos de jurisprudência, não é isso, doutor Claudio? Só aqui em Simplício Mendes, 19 anos. E nós estamos falando sobre os trabalhos, né, os trabalhos da comarca aqui de Simplício Mendes, acerca do Poder Judiciário. E, doutor Claudio, antes de perguntar acerca da repercussão do vídeo do senhor, claro que a primeira repercussão é trazer esse esclarecimento à população de um modo geral, e aguardar que o pessoal do alto escalão, né, do Poder Judiciário possa fazer alguma coisa. Antes de fazer essa pergunta, surgiu uma dúvida aqui. Existe um órgão fiscalizador que acompanha esses trabalhos? Porque o drama é terrível, né, que os profissionais, os advogados estão passando aqui em Simplício Mendes. Diga lá, né, o cidadão comum, que tem a sua causa, que coloca lá, está emperrada, a coisa não anda. Enfim, como é que funciona essa questão? Ótimo, a sua pergunta. Primeiramente, existe essa fiscalização a nível estadual, que é chamada corregedoria, é um órgão do Tribunal de Justiça. Essa corregedoria é que disciplina, que distribui juízes e servidores para cada comarca, né? E a nível nacional, nós temos o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça,